Por ampla maioria, o plenário da Ordem dos Advogados do Brasil declarou ser favorável à aprovação da proposta de emenda à Constituição número 37, em tramitação no Congresso Nacional. A decisão dos conselheiros manteve o entendimento histórico da entidade, segundo o qual o Ministério Público não tem competência para conduzir investigação criminal. A discussão levou mais de 4 horas e teve divergências. Em seu voto, o relator da matéria, conselheiro federal por Pernambuco, Leonardo Ascioli, disse que a OAB não deveria se manifestar em relação à PEC 37. Ao se aprovar a PEC na redação que se apresenta e com base na clara antinomia entre os dispositivos constitucionais já citados, haverá aso para entender-se pela completa exclusão do Ministério Público de toda a fase inquisitorial, o que será prejudicial para a rápida e eficaz elucidação dos crimes. Meu entendimento dessa forma é que o caminho mais adequado não seria o da PEC, mas da regulamentação e limitação das atividades do MP enquanto órgão colaborativo de investigação através de lei ordinária. Na mesma lei deveria ser também regulamentada a responsabilização criminal dos membros do Ministério Público em razão de sua omissão, inclusive com o dever de fiscalizar a atividade policial ou atuação desproporcional e infundada sem prejuízo à submissão de seus membros às penas da Lei 4.898 de 1965. Em face das considerações expostas, propomos esse plenário a manutenção do entendimento já espousado anteriormente por esse Conselho, no sentido de que a atividade de investigação do Ministério Público está restrita às hipóteses constitucionalmente previstas, artigo 129, inciso 7º e 8º, devendo esse atuar apenas em caráter de colaboração com a polícia, sem, contudo, conduzir ou presidir a fase inquisitorial do processo penal, a manifestação pela desnecessidade da PEC 37. Eis que o sistema jurídico atual já prevê a ausência de amplos poderes de investigação do Ministério Público, sendo que a aprovação da emenda traria no seu bojo uma antinomia entre o dispositivo constitucional que se pretende inserir e os atuais dispositivos que regem a atuação do parquê, findando por extirpar por total seus poderes de investigação e fiscalização sobre a atividade da polícia. O ex-presidente nacional da OAB, José Roberto Batóquio, abriu divergência. Ele sugeriu que o Conselho Federal da Ordem mantivesse a posição já adotada pela entidade sobre o tema e se posicionasse de forma favorável à proposta em tramitação no Congresso. Quanto ao Ministério Público conduzir e presidir investigações criminais, este Conselho se manifestou 3 vezes. 3 vezes. 2 aqui e uma vez numa ação direta de inconstitucionalidade. Entendo isto matéria vencida, preclusa. De outra parte, como está em tramitação no Congresso Nacional, eu estou propondo que este Conselho dê apoio à PEC 37. O conselheiro federal por São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, também defendeu a aprovação da PEC. Subversão do que está aí pode trazer consequências danosas ao sistema todo. Não é só o Ministério Público fazer esta ou aquela diligência. É porque isto deságua necessariamente na nossa atividade, no desequilíbrio de paridade de armas que nós precisamos ter. Com todas as homenagens que eu faço ao Ministério Público. O Ministério Público não é instituição de segunda categoria, não. Ministério Público é instituição de primeira categoria. Impede igualdade com a magistratura, impede igualdade com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a defesa. Esse equilíbrio precisa prevalecer. O que não pode é dotar uma parte desse Estado de superpoderes. E essa história de que pode o mais, pode o menos, já foi dito. Isso é balela, isso é conversa para a mídia. Porque se assim fosse, o juiz poderia investigar, poderia processar e poderia julgar. Não pode no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma ordem constitucional que precisa ser respeitada. Encerro. Não precisamos da PEC, mas hoje a PEC está aí. Se nós não apoiarmos a PEC e ela não for aprovada, o recado para a nação será o inverso, que o Ministério Público haverá de ter poderes para desequilibrar todo esse sistema. Para o secretário-geral adjunto da Ordem, Cláudio Stabile, a OAB tem que manter sua missão histórica de atuar como um contrapeso ao poder. A Ordem, o dia que ela se afastar da sua missão histórica de fazer o contrapeso ao poder, ela perderá o respeito da sociedade. O cidadão, quando processado, ele está sozinho diante do poder do Estado. Ele só tem o advogado ao seu lado. O que a OAB sempre discutiu, seja por Sobral Pinto, seja por
Raimundo Faoro, seja por Rui Barbosa, seja por todos os nossos dirigentes, sempre foi como limitar o poder, como dar mais poder à sociedade e ao cidadão. Aquele cidadão que está sozinho diante do aparato do Estado. E por isso nós ajudamos, pleiteamos pela criação do Conselho Nacional de Justiça para controlar e limitar o poder judiciário. Nós lutamos pela criação do CNMP para controlar e limitar o poder do Ministério Público. E nós lutamos todo dia para que não voltemos ao passado e que existam poderes absolutos na sociedade brasileira. Nós já sofremos muito com poderes absolutos. Então, creio que essa discussão hoje é importantíssima, porque é uma discussão sobre cidadania, uma discussão sobre liberdade, é uma discussão sobre democracia e é uma discussão de como a ordem deve permanecer na sua missão histórica de impedir que no país tenhamos poderes absolutos. E não entendo que não é através de estatística, porque se for através de estatística e nós vermos os processos que são julgados no judiciário, daqui a pouco um aventureiro dirá, o judiciário não cumpre sua missão, o judiciário julga 20% dos processos, vamos criar tribunais de exceção, que seria também um atentado à democracia. Nas minhas manifestações sempre disse, o Ministério Público, pela Constituição de 88, tem todos os poderes necessários para exercer a sua função, seja para combater a corrupção, seja para punir o crime de menor potencial ofensivo. No final das discussões, o Conselho Federal decidiu por ampla maioria manter o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, segundo o qual o Ministério Público não tem competência para conduzir investigação criminal. Os conselheiros declararam apoio à aprovação à proposta de emenda à Constituição 37, que trata do assunto. O plenário do Conselho Federal da OAB, por ampla maioria, expressiva maioria de seus integrantes, declaram apoio à PEC 37. E assim o faz por considerar que no Brasil nós temos um sistema de freios e contrapesos, ao entender que o nosso sistema constitucional é muito claro ao dar a atribuição para a polícia no sentido de que ela proceda à investigação. E ao Ministério Público que proceda à fiscalização do trabalho policial. A fiscalização não só para evitar o excesso invasivo nos direitos e garantias da pessoa, mas para evitar também que a polícia não investigue adequadamente, que a polícia proteja. O trabalho de fiscalização do Ministério Público é fundamental nesse sistema de freios e contrapesos. Dentro, portanto, do pensamento do plenário do Conselho Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil passa a se manifestar de modo uníssono em todos os cantos desse país, postulando, batalhando e empregando toda a sua força no sentido da aprovação da PEC 37. O plenário decidiu ainda criar uma comissão destinada a oferecer sugestões para aprimorar o texto da proposta de emenda à Constituição. A Comissão Especial de Acompanhamento e Aperfeiçoamento da PEC 37 será presidida pelo ex-presidente da Ordem, José Roberto Batóquio, e terá como integrantes os conselheiros federais Leonardo Ascioli, de Pernambuco, Everaldo Patriota, de Alagoas, e Fernando Santana, da Bahia.